excelente tarde para você que me acompanha. Aliás, um imenso prazer estar na sua companhia. Mais uma semana começa. Espero que você tenha aí passado um excelente final de semana. E vamos juntos, então, nos informar aqui no Consulta ao Doutor. Hoje a gente vai falar sobre saúde após os 40, que é uma fase aí que o nosso corpo vive uma espécie de reconfiguração. E a gente vai tratar sobre todos esses assuntos hoje, desde os desafios até os procedimentos que nós temos à disposição. Se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, não perca a oportunidade, envie o nosso link de transmissão. Nós estamos transmissão ao vivo pelo nosso site www.kittv.com.br. Lembrando, gente, que o Consulta ao Doutor é feito para você e também por você. Então não perca a oportunidade de participar, de mandar a sua mensagem, tirar suas dúvidas. Esse bate-papo aqui está esperando a sua pergunta. Então manda pra gente uma mensagem pelo nosso WhatsApp, 0 operadora 11 3337 5886. E antes de mais nada, gente, te lembro que hoje é segunda-feira. Hoje a gente conta com uma participação mais do que especial, que é a presença aqui do nosso advogado Leonardo Girundi. Ele chega aqui tirando as nossas dúvidas, trazendo muitos esclarecimentos no quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Doutor Girundi, seja muito bem-vindo aqui no Consulta ao Doutor. Ei, Dani, tudo bem? Alegria minha estar aqui mais uma vez com você. E vamos então tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos Já a elas, começo vamos a aqui, elas. doutor, Diga. com a pergunta da Beth. Ela não quis identificar, deixou só esse nome, né, Beth, aqui. A gente aproveita, é claro, para lembrar você que está aqui nos acompanhando que você pode enviar sua mensagem sem você se expor, fique tranquilo. Boa tarde, gostaria de saber por que o INSS, mesmo com todos os documentos desde 2020, não me aposenta. Hoje tenho 63 anos e até agora nada. Trabalhei 23 anos como servidora pública e paguei 2 carnês e tudo. Já tenho um livro no INSS com todos os meus documentos. Por que eles não me aposentam? Difícil saber, né? Difícil entender aí esse caso com esse resumo pequeno aí do seu histórico de vida. Lembrando que hoje é fácil de entender sobre esses casos, porque você pode acompanhar tudo pelo Meu INSS. Você digita lá o seu login, sua senha, você entra e você tem acesso ao seu extrato. Hoje, inclusive, as pessoas são avisadas com antecedência, com 30 dias com antecedência, quando está na data da sua aposentadoria. Antigamente, você só tinha que ficar somando o tempo e chegar lá no INSS, provocar o INSS para a sua aposentadoria. Hoje não precisa mais disso. É estranho porque, normalmente, o processo de aposentadoria ou de pedido, normalmente é avaliado em 30 dias. Depois, se você fizer algum tipo de recurso, o processo para julgar esse recurso pode demorar um pouco mais do que isso. Mas, normalmente, com 30 dias, o INSS defere ou não. Mas, dando algumas informações, você está com 62 anos e 23 anos de contribuição, não é isso? 23 anos. 23 anos. Então, com 60 anos, 62 anos, há 4 anos, se está desde 2020, você estava com 58 anos. Então, não sei qual o tipo de aposentadoria que era ao pedido. Mas lembrando que, normalmente, as mulheres se aposentam com 60 anos de idade e os homens com 65 anos de idade. Pode ser alguma coisa nesse sentido, mas preciso de mais dados aí para te dar a certeza sobre o seu caso. Agora, o que você deve fazer? Você deve ir no INSS e entender o que está acontecendo com o seu processo. Muitas vezes você mudou de endereço e a correspondência foi para o endereço antigo. Então, vá a uma agência do INSS que você vai ter certeza do que está acontecendo no seu caso. E vamos então para a segunda pergunta da nossa audiência, doutor. Vamos lá. Olá, meu nome é Agnaldo Cresce, tenho 62 anos, moro em São Bernardo do Campo, ABC Paulista, assistindo o nosso programa na Rede TV, o quadro com o Dr. Leonardo Girundi sobre o direito do idoso com baixa renda para receber o benefício através do BPC Loas. Gostaria de saber mais informações para que eu possa dar entrada no benefício. Não temos nenhuma renda na casa, somos eu e a minha esposa. Agradeço desde já as informações. Excelente pergunta, porque vai atender inúmeros telespectadores. Tenho certeza que tem um tanto de gente com dúvida. Eu falo aqui, Dani, sempre que aquele questão das siglas, né, já é um desafio para nós, né? STF, STJ, TST, FGTS, é tanta coisa, CLT, que a gente às vezes ouve o jornal e não entende nada que está acontecendo lá. O BPC é uma delas, né, que muita gente ainda fala, naquela aposentadoria para idoso que nunca contribuiu. Não existe aposentadoria para quem nunca contribuiu. Na realidade, o que existe é o BPC, que é o benefício de prestação continuada da LOAS, que é
Lei Orgânica de Assistência Social. Então, esse é um benefício específico. Por que gera essa confusão com a Previdência? Porque é a Previdência que administra, mas não é uma aposentadoria. E o que é isso? Fala pra gente, Leonardo, o que é isso? Que isso é o seguinte, aquele que tem mais de 65 anos e não tem renda suficiente, ou melhor, que tem renda inferior a um quarto de salário mínimo por pessoa que mora na casa, por isso que ele falou aí da casa, então ele já entendeu que é algo que é a renda familiar, tem direito a pedir isso. Ou aqueles que têm alguma limitação física, aquelas pessoas que são incapazes de trabalhar por algum tipo de limitação física, emocional, ou qualquer tipo de limitação, você poderia pedir, mas tem essa questão da renda familiar. Então, no caso dele, ele citou que são duas pessoas. Então, vamos imaginar, ele falou que nenhum dos dois tem renda. Se nenhum dos dois tem renda, qual é a média de cada um? 0, porque 0 dividido por 2 dá 0, né? Mas vamos imaginar que uma dessas duas pessoas recebesse 2 salários mínimos. Aí, dividindo por 2 pessoas, cada um teria um salário mínimo e essa pessoa não teria direito a receber. Então, como que faz o cálculo? Pega a renda de todo mundo que mora na casa, divide pelo número de pessoas e o valor para cada pessoa tem que ser inferior a 25% ou 1/4 do valor do salário mínimo. Eu acho que agora deu para entender. E como que pede? Entra lá no INSS, faz o seu pedido diretamente na Previdência. Você vai juntar todos esses documentos, eles vão analisar o caso e normalmente em 30 dias te dão o direito. Quais as diferenças? Dentre elas é que não tem, por exemplo, 13º. Então você recebe só 12 prestações no valor de um salário mínimo por mês. É uma forma da Previdência assistir, né, através da administração do governo federal, assistir aqueles que têm baixa renda e já têm uma alta idade. Por que isso, gente? Porque a cada dia que passa, infelizmente, a capacidade de trabalho é reduzida, né? E muitas vezes, infelizmente, no nosso país, ainda não existe esse benefício à terceira idade, né? Isso vai mudar, porque a nossa população, a cada dia, tem crescido a quantidade de idosos. Então, nós temos mudado esse conceito nosso, não só em respeito ao idoso, e também a interpretação correta de saber que, muitas vezes, em algumas atividades são reduzidas, mas em outras tantas, a experiência vale a conta. Se você for viajar, por exemplo, para a Europa, você vai entrar ali num guichê da aviação, todo mundo que trabalha na aviação, normalmente, é da terceira idade. Então, nós temos que, como cultura brasileira, entender que a terceira idade é, muitas vezes, a melhor idade para se viver. É o pessoal se cuidando cada vez mais, investindo aí em alimentação, em atividade física e, é claro, no Consulta ao Doutor, pegando aí as dicas para viver melhor, longevidade. Muito obrigada, viu, Leonardo Girundi? Muito bom, muito bom. É sempre um privilégio e um prazer estar aqui com vocês. Eu vou ficar de olho aqui nessa dica, porque eu quero saber, eu, como Kleber, ainda não cheguei aos 40 anos, percebe-se, né? No caso dele, ainda tem o cabelo branco, eu nem isso tenho. Então, eu vou ficar de olho nessas dicas aqui. Inclusive, aquele negócio da manteiga e da Doriana da última vez, você não me explicou ainda, viu, Dani? Você deixou a pergunta no ar. Polêmica. Deu polêmica? Deu polêmica. Eu uso resposta manteiga era pra cozinhar. margarina, viu? Era margarina? Eu uso Foi todo errado. mundo surpreendido, assim como todo mundo será daqui a pouquinho, que o programa está imperdível. Bom. Manda sua dúvida, sua pergunta para seudireito@hittv.com.br. Nos siga lá também no Instagram, no @Leonardo Girundi, e sabe que é um privilégio estar aqui para responder a sua pergunta. Esse quadro é feito por você. Você manda sua dúvida, sua pergunta, e eu venho aqui só para responder a sua dúvida. Um grande abraço, uma ótima semana e que Deus te abençoe. Até segunda que vem. Até semana que vem. Até mais. E olha só, pessoal, o Consulta ao Doutor de hoje foca aí, como a gente estava trazendo spoilers, nos desafios e nas soluções após os 40 anos. Hoje, gente, nós vamos descobrir juntos o que acontece com o nosso corpo após essa faixa etária e quais são aí as formas de driblar as adversidades. Te lembro que nós temos enquete acontecendo agora no nosso Instagram, Consulta ao Doutor. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Aguardamos a sua participação. Grandes mentiras sobre a vida após os 40. Você fica sem energia e fora de forma. Ou, na sua opinião, é impossível aprender e mudar de carreira, por exemplo. Ou, por falta de energia e saúde, você se isola, você acaba se isolando. Não perca a oportunidade, entra lá, @Consulta ao Doutor, estamos aguardando aí a sua contribuição. E, gente, no nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar desde procedimentos estéticos até formas de suplementação, mas mais do que isso, a gente vai te provar que é possível, sim, desafiar o tempo. E você vai saber agora exatamente o porquê. Apresento a vocês, gente, cardiologista e médico do esporte, doutor
Bruno Stefan. Seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço. Muito obrigado pelo convite, uma grande satisfação estar aqui. A gente que agradece a sua disponibilidade. E apresentamos também o criador, apresentei para vocês agora, e a sua criatura, o seu paciente, Jorge Shimabukuro, que é mais conhecido como guerreiro samurai e também influenciador. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade também. Boa tarde a todos. Estamos aqui, né, para ver, né, como que a gente está aqui. Olha só! Diretor, peço aqui um close no Jorge, porque antes de mais nada, eu gostaria de desafiar a quem nos assiste a mandar uma mensagem pra gente, 0 operadora 11 3337 5886. Envia pra gente quantos anos você acha que Jorge tem, o nosso guerreiro. Daqui a pouco ele vai revelar, mas ainda não é verdade? A gente quer só saber a opinião de vocês. Quantos anos tem o guerreiro samurai? Dá um close nele, por favor, diretor. Olha aí, tantos músculos, quase nada de rugas. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aí essa resposta, é um grande mistério. Mas queria entender um pouquinho da história de vocês. Aonde foi que vocês se encontraram, que a vida de vocês se cruzou? O Jorge, ele já vem numa mudança, numa transformação de vida há alguns anos. Mas, à medida que ele vai aprimorando nesse caminho, nessa jornada, alguns ajustes mais refinados precisam ser tomados, precisam ser feitos. E foi nessa busca que, através do Instagram, ele conseguiu me localizar e ele veio, então, para aprimorar o que já vinha muito bom. Ele tem um estilo de vida muito bom, muito refinado, e ele veio fazer essas adaptações do qual o envelhecimento pede, para poder ainda melhorar a performance. A pessoa, invariavelmente, ela acaba chegando no momento de platô de hipertrofia, platô de emagrecimento. Então, ela precisa quebrar esse platô e aí existe a estratégia do acompanhamento com o médico do esporte, com o cardiologista, nutrólogo, para poder tirar isso e fazer com que ela melhore ainda mais a performance. Quando você conheceu o Jorge, quantos anos você deu para ele assim que você olhou para ele? Não vamos revelar aqui a idade de Jorge ainda não. Com certeza eu dei 20 anos a menos do que ele tem. 20 anos a menos do que ele tem. Vai fazendo as suas contas, manda a sua mensagem, 0 operadora 11 3337 5886. Jorge, conta pra gente, então, como que é a sua relação com o esporte? Você sempre foi uma pessoa dedicada aos exercícios, ao corpo ou não? Ou existiu um gatilho? Não, eu mesmo nunca fui de esporte, né? Tá. Então eu fazia corrida assim de vez em quando, final de semana, que é o que o pessoal faz, né, normalmente. Apesar que não são atletas, mas para poder ter assim, um condicionamento físico. Porque eu trabalhava, né, muito serviço, aí final de semana tinha que fazer alguma coisa. Né? Mas agora, o que me deu mesmo o gatilho foi quando eu perdi a minha esposa. Né, que foi um assalto, né? Estavam os meus 2 filhos juntos, né? Então aquilo me deixou assim, muito depressivo. Mas você teve um momento muito forte na sua vida. Uma depressão muito forte mesmo. Só que era um sofrimento assim sozinho. Eu não conseguia assim desabafar com alguém. Né? Então a corrida era o que me e tirava. Você precisava assim, seguir adiante. Tinha que fazer alguma coisa. Mas aí comecei a correr, passava mal, corria, mas a hora que eu vi que sentia bem a hora que estava correndo e passando mal. Né? De tanto correr, ficava ofegante, até que um dia, de tanto mal que eu passei, tive que deitar. Né? Mas deitar mesmo, assim, de não aguentar. Né? Aí a hora que abri os olhos, que eu vi lá para cima, naquela luz do sol, aquele raio de sol, céu azulado, né? As folhas das árvores, assim, e aquilo me chamou a atenção, né? Que era uma paisagem muito bonita que até então eu não tinha percebido. Que a gente corre olhando para frente, mas a gente não olha em cima. Né? Em cima, eu acho que é tudo lá, é tudo aberto, você tem muita oportunidade. Aí eu pensei, porque eu estou perdendo muita coisa aqui, né? Por que eu estou fazendo isso? Né? Aí, a partir daquele momento, comecei a correr mais moderado. Né? Aí comecei você começando a se perceber, a se ouvir, a se justamente, né? O porquê fazer isso. Né? Ficar maltratando o corpo, em vez de cuidar, estava maltratando. Tinha os 2 filhos pequenos ainda, né? Que eu tinha que cuidar deles. E pai. Justamente, que eles vinham chorar na falta da mãe, mas eu não podia ser fraco e chorar junto com eles. Tinha que mostrar força para eles para dar segurança. Né? Então abraçava eles tudo, mas aquilo doía muito em mim. Né?
Então, eu só conseguia desabafar mesmo na hora que eu estava sozinho, que eu tinha meu momento, a hora que eu tomar banho, que estava sozinho e a hora onde eu desabafava. Só que isso daí ninguém sabe, né? Porque era um desabafo sozinho, né? Que a gente não consegue extravasar. Você não tinha nem como. Né? Na época nem tinha como. Hoje eu tenho bastantes amigos, né? Porque a gente começa a praticar uma atividade física, apesar que eu corria, né? Então eu tinha muitos amigos no parque correndo junto comigo. Aí eles falavam, faz uma academia, faz uma academia. Você vamos lá com a identificava gente. que você estava vivendo um processo de depressão nesse momento? Ou não? Você estava só tentando encontrar uma Não, saída? eu sabia que estava depressivo, Tá. mas não sabia como sair dessa. Eu sabia que tinha que procurar um médico, um psicólogo, mas não tinha tempo para isso, né? Então, era o esporte, né? A corrida era o que me fazia bem, né? Então, a partir do momento que o pessoal falava, vamos fazer uma academia junto, né? Vamos fazer, porque eu chegava a me lesionar, né? Porque os meus músculos ainda não eram assim suficiente para aguentar aquela corrida que eu fazia, né? Aí comecei a fazer corrida de rua, aí foi onde eu conheci a Aline, né? Minha companheira que está até hoje, né? Tá. Aí um dia ela falou para mim, você tem que fazer uma academia, você tem que fazer uma academia. E a gente sempre vai deixando, né? Até que um dia ela me chamou de franguinho. Quando ela me chamou de franguinho, assim, aí fiquei naquela, falei assim, puta, mas será mesmo? Né? Aí fui procurar uma academia, né? E achei uma academia boa, perto de casa mesmo, né? Aí cheguei na academia, no primeiro dia de aula, aí o professor, né, me viu e falou, Jorge, vem cá, vamos fazer isso aqui, né? Aí comecei a fazer e falei... Isso foi há quanto tempo atrás? Isso há 10 anos. 10 anos atrás. 10 anos. Só para a gente se situar no tempo. Né? Aí o professor até me chamava de Batman sem armadura. Né? Estava assim, seus músculos. É, porque eu era franzino mesmo, não tinha nada. Né? Era bem assim, tudo reto aqui, a barriga também reta, né? E também não tinha nem força para pegar o equipamento. O equipamento era peso de 2, 3 quilos no máximo. Então você se sentia, antes de mais nada, sem força, sem disposição. Esse era o Jorge lá atrás. Isso, lá atrás era desse jeito, era fraquinho. Disposição mesmo foi porque tinha que ir, não que eu queria ir, né? Praticamente era forçado, acho que era uma coisa assim do ego, né? Então fui forçado. Mas depois de quase 2 meses, que fez uma avaliação, tirou a medida do corpo, aí que eu vi o resultado, aí aquilo me acendeu, falou, opa, É possível a mudar. partir da idade que eu tô, né, ele vai trazer mudança. Aí comecei a fazer assim, do jeito que eles pediam mesmo, né? Seguindo aí a pegar risca. mais carga, assim, primeiro moderado, depois evoluindo aos poucos, e hoje tô aqui. O doutor Bruno, gente, ele é conhecido, ele tem uma carreira conhecida por trabalhar na prevenção e também na promoção da saúde, garantindo aí transformação de vidas através da longevidade. E aí eu queria que você contasse pra gente, porque parece que você descobriu um pouquinho a fórmula da juventude, é isso? Compartilhe um pouco a importância dos músculos, por exemplo, nessa questão. Muitas pessoas se preocupam em emagrecer e não sabem que, na verdade, a grande força para rejuvenescer, para a longevidade, está na construção de músculos. Então, não adianta só a pessoa emagrecer, e também tem que trabalhar a construção muscular. E para poder ocorrer esse fenômeno de construção muscular, a pessoa precisa ter 4 eventos. Ela precisa ter um treino bom, um descanso bom, um sono restaurador e uma quantidade adequada de hormônios para que isso tudo ocorra. A causa do envelhecimento está muito relacionada ao acúmulo de elementos que causam aumento de radicais livres e aceleram esse envelhecimento. E a principal causa disso são as doenças crônicas. Hipertensão, diabetes, dislipidemia, aterosclerose. E essas doenças crônicas que trazem envelhecimento, aqui eu acrescento também obesidade como doença crônica, essas doenças crônicas, elas são resultantes do estilo de vida inadequado. Então, quando a pessoa ajusta o estilo de vida, com bom sono, uma boa alimentação, um bom manejo de tóxicos, um bom manejo e controle de ansiedade e estresse, uma boa conexão social,
ela ajusta esses pilares, ela se previne desses elementos inflamatórios e das doenças crônicas e, com isso, a longevidade passa a ser uma consequência, uma evolução natural. Esse é o segredo da longevidade, respeitar os pilares da medicina do estilo de vida e fazer os ajustes dos quais o envelhecimento traz. Uma boa alimentação, suplementação, reposição hormonal, e isso se faz com bom acompanhamento médico. Queria que você explicasse para a gente o que acontece de fato no nosso corpo após os 40 anos e usasse o exemplo do Jorge para trazer para a gente a importância da suplementação. O que pode ser feito? Quando a pessoa vai envelhecendo, o organismo ele vai perdendo naturalmente função. O intestino perde função de absorção, as gônadas masculina e feminina, o testículo e o ovário perdem função na secreção dos hormônios e isso vai acelerando naturalmente o envelhecimento. Por exemplo, a mulher, a partir dos 40 anos, ela já tem um decaimento hormonal onde ela perde a cada ano cerca de 2 a 3% da função ovariana, que são 3 hormônios, testosterona, progesterona e o estradiol. O homem, a partir dos 35, 40 anos, também apresenta um decaimento hormonal por volta de 1% a 2% ao ano. E se ele for fazendo isso de forma a não compensar com um bom estilo de vida, muitas vezes o estilo de vida faz com que esse processo seja mais ainda acelerado. E aí traz o envelhecimento. Então, fazer um acompanhamento para fazer esse ajuste fino, essa harmonia na fisiologia faz com que ele consiga envelhecer de forma mais saudável, criando músculo, porque músculo é a chave da longevidade. Muito bacana. Essa ideia de que músculo é a chave da longevidade. Jorge, então há 10 anos você mudou completamente, você teve então esse start, começou a lutar aí pelos seus músculos. Queria que você trouxesse pra gente um pouco do seu relato, assim, o que mudou? Como que você passou a se sentir? Quem era o Jorge lá atrás e quem que virou o Jorge depois desses 10 anos aí investindo em atividade física, na construção de cada músculo? Bom, o Jorge de 10 anos atrás era depressivo, não conseguia dormir, muita preocupação, acordava muito à noite, né? E antes, né, com a perda da esposa, né, então aquilo, né, então eu sentia muito inseguro, né, saía na rua, era só escutar barulho de moto, alguma coisa assim, já ficava preocupado, né, e sentia inseguro, né. Gerou um trauma, claro, em você. Então, a partir da atividade física, né, isso muda muito, né, porque a gente vai tendo também um relacionamento social muito grande dentro da academia, que é uma família que a gente vai construindo, né? Então aquilo vai entrosando, a gente vai conversando mais com as pessoas, vai falando dos seus problemas, onde vai extravasando, sem querer a gente extravasa. Sim. E vai se sentindo bem, né? Então isso foi na musculação, mas depois da musculação comecei a fazer crossfit, também no mesmo local, né? E lá, o crossfit, lá praticamente tinha uma super família. Porque todo mundo se ajuda, você está fazendo lá, o pessoal te ajuda, né? Montar as cargas, desmontar as cargas. A hora que você não aguenta, eles te ajudam, falam, vamos, né? E te apoia, né? Então isso daí mudou muito mesmo, né? Então hoje, você vai lá, se tem um aniversário, né? O pessoal já traz bolo, canta parabéns para você, ou para os colegas que estão lá. Então é bem diferente, né? Então hoje você quer ir para a academia, né? É o seu lugar, é o seu social, é onde você consegue se refazer e reconstruir a cada dia. Queria que você falasse um pouquinho da sua rotina. Quantas horas por dia você investe aí nos seus músculos, no seu corpo, no seu bem-estar? Bom, de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã, é a minha primeira aula de crossfit. Então, chega um pouquinho antes das 7. E nesse friozinho hoje, só assim, por uma dúvida, assim? Não tem frio. No friozinho como o de hoje, 9 graus, estava de manhã, sensação de 7, 6, 7 horas da manhã lá. 7 horas, estou lá já começando a aula. Aí, depois que termina a aula às 8 horas, tá, aí eu emendo mais 2 horas de musculação. Então, a gente tem aí 3 horinhas por dia. Aí, depois, no sábado, mais 1 hora de crossfit, 1 hora, 1 hora e meia. Aí eu não faço musculação para descansar um pouco, né? Aí depois de segunda e quarta, né? Aí eu tenho 2 horas na segunda e 2 horas na quarta de defesa pessoal. Que bacana. Então são 20 horas por semana. 20 horas por semana.
Doutor Bruno, como que funciona tudo isso? Então, para entender, ele tem gente- uma alta performance, apesar É um atleta. Hã? Estamos lidando com um atleta. Exato, ele tem 70 anos, Opa, mas... revelamos a idade! Pessoal que está nos assistindo, você imaginava que Jorge tem 70 anos de idade? Eu chutaria aqui meus 51, 52, estou vendo ele ao vivo. Eu tive que revelar a idade dele, porque para Claro. poder justificar que, apesar dos 70 anos, ele tem uma performance de alguém muito jovem. E para que ele consiga executar essa performance, ele precisa ter um preparo. Ele treina 3 horas por dia, então ele precisa ter uma suplementação específica, uma alimentação específica, níveis hormonais de forma otimizada, porque senão, do contrário, ele se machucaria, porque o CrossFit, ele é uma atividade de alta intensidade. Para que ele esteja preparado e que ele seja elegível para esse tipo de modalidade, ele tem que ter uma fisiologia ok para isso, uma fisiologia ótima. E isso ele está apresentando porque ele acompanha com o médico, faz toda a suplementação necessária a qual permite que ele possa desempenhar. A idade ela é só o número, o que importa é como você se desenha, se projeta, seu estilo de vida, como você leva a sua vida para poder desempenhar e ter uma performance como a do nosso guerreiro. E desculpa te cortar, doutor, eu queria entender porque ele trouxe pra gente que lá atrás, quando ele tentava fazer exercícios, ele era impedido por ele mesmo, porque ele passava mal e tudo mais. Então eu queria que você explicasse um pouco qual era a condição do corpo dele, por que ele tinha essa resposta metabólica e como que ele foi conseguindo aos poucos vencer para chegar num ritmo hoje como de atleta. Atividade física é um excelente remédio para o organismo, mas igualmente a qualquer remédio, o problema está na dose. Se você exagera a dose, esse remédio pode ser veneno. A gente tem situações que a gente chama de overtraining, onde a pessoa treina e esse equilíbrio é quebrado de recuperação e estímulo muscular. E uma vez que isso é quebrado, níveis de cortisol são aumentados, níveis de adrenalina é aumentado, então passa a ter uma ação não mais protetora e sim uma ação de causar estresse maior no organismo e levar a lesões. Então ele sentia uma repercussão muito grande do exagero do treinamento nele, dores muscular, fadiga mental, fadiga cardíaca, então ele não conseguia compensar isso, não respeitava a recuperação e o exercício físico de alta intensidade nessa situação pode ser bastante danoso para o organismo. Em algum momento, Jorge, você imaginou que, treinar desse jeito, me dedicar dessa forma não é para mim, não estou mais na idade? Não faz sentido? Ou já ouviu essa frase na sua vida? Sim, inclusive antes de começar a treinar, quando eu trabalhava mesmo, né? Eu pensava, bom, já cheguei nos 50, não adianta mais começar a treinar. Isso eu imaginava, tá? Mas sempre via exemplos de outras pessoas, né? Falei, não, faz sim. E se não quer fazer, pelo menos tenta, né? Tá, mas agora, quando eu comecei a fazer mesmo, né, eu fiz por necessidade, né? Não que eu queria fazer. É que me chamaram de franguinho, né? Foi questão de honra. Aí eu falei, não, tem que fazer, né? Mas eu não sabia que ia ter esse resultado. O resultado foi depois de 40 dias, 50 dias, na hora que foi fazer a medição. Que aí tinha evoluído 1 centímetro, 1,5 centímetros. Eu falei, opa, se em pouco tempo deu esse resultado, então vamos treinar mais forte. É um tempo Aí considerado eu falei para o bastante curto. professor, falei assim, ó, vamos pegar mais peso agora, né? Aí ele passou exercícios para mim, falou, pega essa carga e vai aumentando aos poucos, né? Então você pega 5 quilos, depois 7, né? Sempre no mesmo exercício, até onde você aguentar. Onde você não aguentar mais, aí você para, né? E procura fazer sempre isso. E a cada mês ele mudava o exercício para mim. E aí você ia indo progressivamente, medindo aí seus avanços. Então, hoje, depois de 10 anos, então eu mesmo preparo os meus exercícios. Tá? Então, hoje o professor ele só acompanha, né, assim, de perto para ver se eu estou fazendo certo. Mas de resto, já não preciso mais assim, de um acompanhamento na academia. Só quando eu tenho dúvida que eu chamo o professor para tirar dúvida. Mas fora isso, hoje eu estou livre para treinar do jeito que eu gosto. E no comecinho do nosso bate-papo, o Dr. Bruno estava comentando que ele entrou na sua vida num momento onde você já não tinha mais resultados.
Aí eu queria entender de que forma, como que foi traçar o diagnóstico e projetar o que precisava ser feito. Então, a gente tem um momento aí chamado de platô. O platô, ele ocorre tanto no emagrecimento quanto no processo de hipertrofia e é uma adaptação que o organismo tem diante dos estímulos. O músculo, ele sofre um processo de hipercompensação. O que é a hipercompensação? É quando você dá uma sobrecarga que é maior do que ele está habituado e, em resposta disso, desde que seja uma carga graduada, uma carga progressiva, ele acaba desenvolvendo um processo de hipertrofia. Com o tempo, apesar de todos os esforços, a adaptação acaba sendo maior do que o processo de recuperação muscular. Tá. E isso faz com que ele atinja o platô. Então, quando ele vai a um médico que tem toda a expertise de lidar com esse momento, ele vai passar por novos estímulos, novos suplementos, otimização da função hormonal, mudança no padrão de treinamento, aumento de carga, variações na questão da carga do treinamento e assim, dessa forma, a gente quebra o platô. A dieta também entra aí nesse processo, otimização de dieta, aumento das proteínas. Então, várias estratégias são tomadas para quebrar o platô e otimizar o ganho de massa magra, que é o que traz juventude, o que traz longevidade. Que bacana. Quando a gente fala, doutor, sobre reposição hormonal, existem muitos receios em torno disso, principalmente quando a gente fala sobre mulheres. Aí eu queria que você trouxesse um pouco para a gente sobre os benefícios, quais são os riscos, tanto para homens quanto para mulheres, e a importância de fazer a reposição a partir de qual idade? Para a mulher, a partir dos 35 anos, ela já começa um decaimento hormonal. Isso está muito relacionado ao estilo de vida que ela tem e a doenças prévias, quando que ela começou a menstruar e a menarca. Mas, avaliado tudo isso e identificado que ela entrou no processo de climatério, de decaimento hormonal, ela tem que conversar com o médico para ver qual é a vantagem dela fazer isso. Se ela não tem nenhum fator de risco, não tem mãe com câncer, não tem irmã com câncer, ela está habilitada a fazer essa reposição, porque vai trazer benefício. A mulher sem os hormônios, ela perde a proteção cardiovascular, que é do estradiol, ela perde a proteção óssea do estradiol, então ela tem maior chance de ter osteopenia, osteoporose, ela se iguala do ponto de vista de doenças cardiometabólicas ao homem, ela aumenta de peso, ela fica mais deprimida, ela perde massa magra, ela aumenta a massa gorda. Então, é um verdadeiro tsunami que passa na vida da mulher, que ela não é bem acolhida, bem entendida nessa fase. Então, a reposição hormonal faz bem. No homem, o mesmo raciocínio. O homem é um pouco mais, ele tem mais ou menos 10 anos de retardo nesse decaimento, mas também sofre. Diferente da mulher, o homem ele não tem uma pausa. Apesar de ser chamado andropausa, o homem ele não tem essa pausa, ele tem apenas um decaimento. Ele não para de produzir espermatozoides, mas ele tem um decaimento da função gonadal. Isso repercute na performance, na disposição, no sono, nos músculos, na autoestima. Então, isso também precisa ser tratado à medida que ele tem sintoma. O tratamento feito com acompanhamento, a gente fala de tratamento, é para deixar os níveis hormonais ótimos, não é para colocar a níveis suprafisiológicos, além do normal, porque isso também vai trazer consequências ruins. Então, o segredo é otimizar. Hormônio, ele não traz sozinho melhor, ele tem que estar agregado a estilo de vida. Mas, quando ele está em níveis ótimos, associado a um bom estilo de vida, o resultado é espetacular, principalmente quando o assunto é longevidade. Perfeito. Gente, vamos conferir o resultado da nossa enquete? Por favor, diretor, resultado na tela. Grandes mentiras sobre a vida após os 40 anos. A alternativa que venceu foi você fica sem energia e fora de forma, aí com 43%, mas logo atrás nós temos por falta de energia e saúde, você se isola e em último lugar, 14%, é impossível aprender e mudar de carreira, ter aí uma retomada, uma repaginada na vida. Gostaria, gente, que vocês comentassem, principalmente você, Jorge, que é aí um grande exemplo nosso. Gostaria que você comentasse sobre essa enquete que a gente fez, que mensura um pouco o nosso público no Instagram. O que eles pensam sobre a vida após os 40 anos, sobre o envelhecer? Pessoal, para envelhecer bem, tem que ter uma atividade física, tá? Ficar parado, imagina, você aposentado, tá lá todo dia com seus amigos, os colegas de trabalho, então você tem uma rotina, mas a hora que chega em casa e levanta no outro dia, que não vai mais para trabalhar,
você entra em desespero. O que eu vou fazer hoje? Vai para uma academia. Lá você vai conhecer novas pessoas, você vai fortalecer o seu corpo, vai trazer muita coisa boa para você, né? Vai dar a disposição, vai moldar o seu corpo, principalmente mudar o seu corpo, vai ganhar mais resistência aeróbica, uma coisa que trabalhando você não tem, porque está o dia inteiro sentado ali. Então é isso daí, vai dar muito mais disposição. Se tiver que correr atrás de um ônibus na hora que está chegando no ponto, você vai conseguir correr e na hora que chegar no ônibus, vai conseguir ainda subir a escada tranquilo. Né? Que hoje muita gente consegue chegar até o ônibus, mas na hora de subir a escada não aguenta. Né? O motorista fica até olhando e fala, por que eu esperei? Né? Então, porque a pessoa não tem aquele preparo aeróbico. Sim. Né? Agora, a musculação ela vai te preparar para ter mais força, mais resistência. O CrossFit ele vai te dar muita resistência aeróbica, muita energia, né? E a qualidade de vida vai estar sempre melhor. Tanto que eu estou fazendo até hoje e não pretendo parar tão cedo também. Tão cedo. E, doutor Bruno, a gente então aprendeu nessa tarde que idade é apenas um número de fato. E aí eu queria que você deixasse então um recadinho, comentando, é claro, a nossa enquete sobre... Descobrimos então a fórmula para a longevidade aqui à tarde com vocês? Sim, hoje a gente tem o conceito bem estabelecido da epigenética, que é a capacidade do meio ambiente mudar a nossa genética. Então, com isso, a gente tem uma recomendação de caprichar no estilo de vida, caprichar nos pilares da medicina do estilo de vida e começar a fazer esse processo de adaptação do envelhecimento, porque com isso você evita as doenças crônicas e envelhece com qualidade. A fórmula da longevidade está na massa magra, na construção de músculo. O músculo é muito responsável por vários elementos relacionados à longevidade. Ele reduz a quantidade, a incidência de Alzheimer. Então, um idoso que se move, que faz atividade física, ele recebe vários estímulos visuais, sonoros, táteis, que faz com que ele acabe estimulando o cérebro e reduzindo assim também o índice de Alzheimer. Então, músculo é vida, músculo é a nossa moeda da longevidade. E eu agradeço demais a participação de vocês. Tivemos aqui uma tarde inspiradora. Muito obrigada, viu, Jorge? Muito obrigada, Bruno. Se vocês gostaram desse bate-papo, aproveito para passar aqui as redes sociais deles. Dr. Bruno Stephan, cardiologista e médico do esporte. O Instagram dele é Dr. Bruno Stephan, está aparecendo aí na sua tela. E o paciente dele, o influenciador Jorge Shimabukuro, nosso mais conhecido como Guerreiro Samurai, jorge.shimabukuro.5. Não percam a oportunidade, escrevam para eles, batam um papo, porque olha só, tenho a agradecer essa tarde inspiradora que nós passamos juntos. Muito obrigada a vocês. E, gente, nós vamos agora para um rápido intervalo. Já voltamos com mais Consulta ao Doutor. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta falando aqui sobre os desafios após os 40 anos. Estamos aqui trazendo tanto histórias inspiradoras quanto as oportunidades, quais são as alternativas que a gente tem aqui. É sobre isso que a gente vai começar o nosso bate-papo. Mas antes de mais nada, se você já chegou a essa fase da vida, não esqueça de anotar aqui as super dicas que nós estamos trazendo. Se ainda está longe para você, o longe, a gente pisca e quando vê, já chegou. Então, não perca a oportunidade também de você receber esse tanto de informações que nós estamos passando. E se você já passou dos 40, já tem um tempo, você fica tranquilo, porque isso aqui a gente está falando sobre após os 40. 40, 50, 60, 70, é a partir dos 200, combinado? Se você conhece alguém, gente, a quem esse tema possa interessar, não esqueça de mandar o nosso link de transmissão. Estamos ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Aguardamos também a sua contribuição aqui no nosso bate-papo. Manda a sua mensagem, manda o seu depoimento, a sua pergunta para o 0 Operadora 11 3337 5886. E como agora a gente vai ter uma abordagem um pouquinho diferente, a gente vai falar um pouco mais sobre procedimentos e sobre as cirurgias que nós temos à disposição para enfrentar aí os desafios do envelhecimento. A gente tem uma nova enquete rolando lá no nosso Instagram, portanto não perca a oportunidade de participar. Diretor, coloca na tela, por favor, a nossa enquete do segundo bloco. O que considerar sobre a cirurgia plástica após os 40 anos de idade? Na sua opinião, quem faz tem uma dificuldade aí de aceitar o envelhecimento natural?
Ou então, quem faz por uma pressão social, por influência da mídia ou para aumentar a autoestima, aumentar a confiança. Entra lá, não esqueça de contribuir aqui com a gente. Aproveito então para apresentar agora o nosso próximo doutor Marco Aurélio Guidugli, que é cirurgião plástico. Marco Aurélio Guidugli, agora que eu pronunciei corretamente. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, uma boa tarde e gratidão pelo convite. A gente que agradece a sua disponibilidade de vir aqui em plena tarde de segunda-feira para debater esse tema aqui que é tão importante para a gente, não é verdade? Vamos começar então falando sobre as principais queixas. Quais são as principais queixas, os desafios estéticos que os seus pacientes comentam contigo assim que eles entram no seu consultório? Olha, nessa parte do envelhecimento, nota-se depois dos 35 anos de idade uma perda progressiva do colágeno. E isso vai resultando em quê? Um começo de uma flacidez. E isso gera uma certa angústia para os pacientes. Eles fazem até um movimento no espelho pela manhã, falam, parece que meu rosto está derretendo, eu queria restaurar o rosto que eu sempre tive. Então, a procura no consultório de cirurgia plástica, tanto para a parte facial como corporal, é justamente resgatar, né, essa textura de pele, essa qualidade de pele, essa firmeza que vai se perdendo com o tempo. E essa queixa com relação ao derretimento da pele, doutor, acontece tanto para homens quanto para mulheres, mais para homens, mais para mulheres? Como é que isso é sentido? Como que você percebe essa queixa? Olha, atualmente isso está aparecendo tanto para homem como para mulheres. Antigamente havia uma procura assim, acima de 90% do universo feminino, mas hoje não. Já existe aí cerca aí de 30% a 40% aí para o lado masculino, então progressivamente o homem ele vai entendendo também que tem que investir em autocuidados, tem que procurar o médico também para resgatar essa autoestima e para buscar o rejuvenescimento. E ele vai aí ultrapassando os preconceitos, driblando aí, buscando alternativas também para se sentir mais feliz, mais confiante. E aí eu queria saber quais são os procedimentos mais realizados nesse público a partir dos 40 anos de idade. Os mais procurados, os mais realizados, os mais queridinhos. Olha, pensando no universo facial, 40 anos de idade é uma idade relativamente jovem. Então hoje existe a cosmiatria. O que é a cosmiatria? São tratamentos que são feitos para você melhorar a qualidade de pele e retardar esse processo natural do envelhecimento. O envelhecimento ele é progressivo. Então, a ideia com a cosmiatria seria o quê? Protelar para uma idade mais distante dos 40 anos uma cirurgia plástica propriamente dita. Então, existem produtos para estimular colágeno, existem produtos para restaurar a estrutura facial, existem produtos para melhorar a qualidade da mímica facial. Então, existe uma série de tratamentos que vão prorrogando aí o envelhecimento. Cosmiatria, correto? Exatamente, cosmiatria. E aí, então, aqui a gente está falando sobre oportunidades de tratamentos para evitar lá na frente uma cirurgia plástica ou para, então, retardar a chegada desse momento. Exatamente. E aí eu queria entender como que tem evoluído as nossas oportunidades com o passar do tempo, com as descobertas tecnológicas, com a maior procura das pessoas por esses procedimentos. Como que você tem sentido essa evolução? Olha, eu trabalho com cosmiatria há mais de 10 anos e é uma evolução progressiva tanto da questão tecnológica quanto também dos produtos e a qualidade dos produtos que a gente tem para estimular, por exemplo, uma produção de colágeno, para melhorar a qualidade de pele. Então, hoje a tecnologia, a cada 6 meses ou a cada ano, vem uma tecnologia mais atual que vai somando nesse arsenal terapêutico que nós temos. Perfeito. E tem que ficar toda hora atrás dessas novidades para estar bem informado, para saber o que você pode oferecer para o seu público e a gente aqui também para saber quais são as oportunidades que a gente tem. Doutor, quando a gente fala sobre o corpo, né? O que mais incomoda? Incomoda o abdômen, incomoda a coxa. A gente estava vendo que a grande reclamação gira em torno da flacidez da pele. Mas aí, quais são as cirurgias mais buscadas?
Olha, a principal preocupação com o corpo é sempre a gordurinha localizada e a flacidez. Então, a gente pensando nesse universo, para tratamento de gordura localizada, a cirurgia mais procurada ainda é a lipoaspiração. Lipoaspiração. A lipoaspiração, existem várias formas de lipoaspiração. A mini lipo, que é para uma gordura extremamente localizada. Existe aquela lipoescultura, que é onde você tira a gordura de onde está sobrando e coloca onde está faltando. Porque às vezes, por exemplo, está faltando um pouquinho de gordura no bumbum. Você aproveita esse ato cirúrgico e transfere de uma região de flanco ou de abdômen para uma área que está faltando. Falando em flacidez, principalmente região abdominal, a gente fala na dermolipectomia. Dermolipectomia seria o quê? A retirada de excesso de pele. Então, seria a abdominoplastia, uma cirurgia para tratamento tanto de flacidez de pele como de flacidez muscular. E existem as dermolipectomias em outras áreas do corpo, por exemplo, uma região de braço, uma região de coxa. Também existe essa técnica para remoção do excesso de gordura e o tratamento da flacidez, inclusive para a região de tórax também. Existe a mamoplastia, que é para flacidez e excesso de mama. Existe a mastopexia, que é para fazer o levantamento, a retirada de excesso de pele. Existem também outras cirurgias para tratamento, por exemplo, de uma flacidez mamária masculina, depois de um grande envelhecimento, por exemplo, emagrecimento, por exemplo, onde cursa com excesso de pele, é feita a retirada desse excesso de pele e restaura também a firmeza da região peitoral do homem. Perfeito. A gente separou aqui alguns mitos e verdades para descobrir um pouco mais sobre cada um desses procedimentos. Vamos lá? Vamos lá. Então, diretor, vamos para os mitos ou verdades na nossa tela, por favor. Mascar chiclete define a mandíbula. Inclusive, Kleber Werneck tinha trazido um pouquinho desse novo, vamos chamar de... Bom, enfim, na internet estava todo mundo falando sobre isso, que poderia existir aí uma harmonização natural facial. É mito ou é verdade, doutor? Vamos tirar a prova. Essa pergunta aí é fantástica, porque é uma verdade parcial. Olha! É parcial por quê? Porque quando a gente perde o contorno de mandíbula, você tem o quê? Flacidez de pele, você tem perda também de estruturação de gordura da face e uma diminuição da massa muscular e também massa óssea. Mas eu consigo, doutor, por exemplo, fazer uma harmonização natural facial com o chiclete? É mito ou é verdade? Então, parte é verdade, porque a parte muscular, quando você exercita mastigando o chiclete, você estimula o músculo da mastigação, que é o masseter, então você tem uma hipertrofia muscular e aí começa a marcar um pouco mais essa região aqui da mandíbula. Mas é um mito, né? Mas é uma verdade parcial. É um mito e também uma verdade. Exato. Vamos para mais um mito ou verdade na tela, diretor. Abdominoplastia é uma cirurgia de perda de peso. É mito ou é verdade? Olha, essa daí é a pergunta que eu recebo nas minhas redes sociais praticamente diariamente. Então, doutora, eu vou fazer abdominoplastia, eu vou perder quantos quilos? Na verdade, não é uma cirurgia para emagrecimento. A abdominoplastia é uma cirurgia após o emagrecimento. Então, temos um mito. Então, temos um mito. Perfeito. Porque ela trabalha em excesso de pele. E para ter excesso de pele, é só depois que já emagreceu. Entendi. Vamos então para mais um mito ou verdade. É melhor fazer a cirurgia no inverno. Este momento do ano é o melhor momento para fazer uma cirurgia? Olha, mito ou verdade? É um mito e uma verdade, porque tudo depende do referencial. Tá. Hoje, praticamente metade dos pacientes que eu atendo, eles são provenientes do hemisfério norte. Então, vêm da Europa, Estados Unidos, e lá existe uma inversão das estações do ano. Tá. Então, pensando em cirurgia corporal, sim, geralmente há uma procura maior no inverno, tanto aqui do Brasil ou lá do hemisfério norte. Por quê? Porque o corpo ele tem que estar pronto para o verão. Então, uma cirurgia corporal demanda um período de recuperação. Não é só o ato cirúrgico. Então, você tem um inchaço de pós-operatório, precisa de uma fisioterapia dermatofuncional, drenagem linfática. É um processo que demora cerca de 6 meses.
Então, geralmente o pessoal procura ou no inverno brasileiro, ou no inverno europeu, ou norte-americano, por exemplo, e para estar com o corpo pronto para o verão. Então, por conta de todo esse processo aí de recuperação, o famoso corpo para o verão. Vamos conferir, gente, o resultado da nossa enquete. Por favor, diretor, enquete saindo o resultado agora na nossa tela. O que considerar sobre cirurgia plástica após os 40? Ganhou a alternativa dificuldade de aceitar o envelhecimento natural. Não temos mais muito tempo, doutor. Queria só que você trouxesse as suas considerações, levando em conta esse resultado da nossa enquete, que mede, é claro, o nosso perfil de público no Instagram. Com certeza. O envelhecimento ele é natural, ele é progressivo e a grande mensagem que eu tenho para dizer é: temos que envelhecer com qualidade. Ninguém quer deixar de envelhecer, porque interromper o processo natural de envelhecimento significa que a gente está interrompendo o nosso período de vida. Então, quanto mais a gente conseguir investir em qualidade de vida e em qualidade de envelhecimento, ou seja, o gerenciamento do envelhecimento, teremos uma longevidade com melhor qualidade. Afinal, para muitos, idade, gente, é só um número e foi isso que a gente aprendeu nessa tarde, não foi? Espero que você tenha gostado também desse bate-papo. Aproveito para te passar o contato do cirurgião plástico, doutor Marco Aurélio Guidulli. Está aparecendo aí na sua tela a forma como escreve, não deixa, dr. Aurélio Guidulli. Gostaria muito de agradecer a sua participação aqui com a gente, foi bastante esclarecedor todos os seus comentários, tudo que você trouxe aqui explicando sobre as alternativas que a gente tem aí para encarar os 40 anos de idade. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, muito obrigado. E agradeço também demais a sua parceria aqui comigo. Mais uma tarde, a gente volta a se encontrar, é claro, amanhã, no mesmo horário, hein? Às 16 horas. Até amanhã.